agora a gente vai falar do segundo cérebro, não é verdade? Que esse produto realmente ProDigest vai fazer toda a diferença. Vem para cá, doutora Fabiana Cortez, gastroenterologista. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Fabiana Cortez. Eu sou médica gastroenterologista e hepatologista integrativa funcional. Bem, diferente, né, hoje estarmos aqui num evento de saúde, reunindo esse número de pessoas. E eu falando, sou gastroenterologista e hepatologista integrativa funcional. Puxa, que diferença, né, de alguns anos atrás, que de mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu estou nessa área, né? Bem, quero começar agradecendo vocês por estarem aqui com a gente num domingo, 18 horas, num evento falando de saúde, né? Quando que a gente poderia pensar que isso poderia acontecer? Bem, isso vale a reflexão, que, na verdade, hoje está faltando saúde, né? Um excesso de doenças e faltando saúde. E é exatamente por esse motivo que eu precisei sair, né, com muita honra, com muita gratidão, a medicina tradicional, expandir o olhar das minhas especialidades. Tá? E o porquê disso? Bom, eu sou formada pela Unicamp, né, e eu estou formada há 21 anos. E além de gastroenterologista e hepatologista, eu também sou endoscopista do trato gastrointestinal. Então, faço endoscopias e colonoscopias nesse mesmo tempo. E fiquei 19 anos aí na urgência também da endoscopia digestiva. E aí eu me questionava, puxa vida, né? As pessoas aparecendo com a impactação de corpo estranho, então, alimentos entalados, né, no esôfago. Aí percebia que uma boa parte dessas pessoas eram pacientes de pós-cirurgia bariátrica, que apareciam no meu plantão noturno, plantões de final de semana, 1, 2, 3 vezes, e aí, vamos lá, você faz uma sedação para tirar esse corpo estranho. E as mesmas pessoas aparecendo, né, durante esses 19 anos, né, no hospital para o qual eu prestava serviço. Além dos sangramentos digestivos, então, as úlceras gástricas, úlceras no duodeno, os pacientes com varizes de esôfago, então pacientes com cirrose, e pacientes então que acabavam voltando, né? Então você faz o procedimento ali no momento heroicamente, você tira o paciente da urgência, né? Acaba salvando a vida naquele momento, porém os pacientes eles retornavam. E aí isso começou a me intrigar e me dar a sensação do enxugar o gelo, né? Por que disso? Porque eu não estava tratando a causa desses problemas. E aí, paralelamente, né, no nível ambulatorial, então no meu consultório, fazendo os exames de rotina, as consultas de rotina, eu notava uma incompatibilidade, né? Então, algo ali que não casava entre os sintomas dos pacientes que me procuravam e os achados de exame, porque, afinal, eu sou endoscopista, né? Então, eu faço exames. Isso me chamava muita atenção, era muito sintoma para muito poucos achados, né? Nos exames de endoscopia e colonoscopia, na grande parte das vezes. Bom, aí eu falei, não, isso não está certo, que eu estava com a sensação do enxugar o gelo, né? Não estava resolvendo ali os problemas, não estava ajudando a resolver a causa dos problemas pelos quais as pessoas me procuravam. Então, foi aí que eu precisei entender um pouco mais do que a ciência já tinha comprovado, né? E coisas que nós não aprendemos ali na nossa formação tradicional. Então, foi nesse momento que eu precisei trazer esse conhecimento com honra, com gratidão, do tradicional, mas expandi-lo. E foi aí que eu comecei a enxergar, primeiro, que talvez isso impacte vocês o que eu vou dizer, mas eu vou explicar por que eu vou dizer isso. De fato, cheguei à conclusão que a doença em si, ela não existe. O que existe, na verdade, é uma falta de saúde. Bom, como assim? Bom, tudo que a ciência mostrou para a gente até hoje, tá? Uma das coisas que mais me impactaram foi
quando os americanos, em 2003, eles decifraram o nosso código genético. E aí, a partir, então, né, do conhecimento amplo do nosso código genético, descobriu-se que, daqueles 23 mil genes que tinham sido descobertos, o que nos fazia seres humanos diferentes ali, por exemplo, do reino animal, do reino vegetal, do grão de arroz, por exemplo, que, inclusive, tem mais genes do que o genoma humano, é a nossa combinação de genes. E aí veio uma grande constatação, então, da ciência, né? E que foi o surgimento da epigenética, né? Que é a ciência que estuda além da genética. E a ciência, então, comprovou que a genética em si, ela não é uma sentença. Então, a nossa herança ela não é uma sentença, tá? Porque a genética ela é responsável aí apenas por 20% da expressão clínica de uma doença, tá? Ou seja, e os 80%? De onde que vem na expressão de uma doença? Ou seja, tem fatores aí, de fato, que levam ao aparecimento de uma doença ou a que essa doença ela não se manifeste, apesar de você ter o gene. E aí a epigenética explicou assim, tá? Que o fator aí fundamental, tá? Na expressão ou uma supressão de um gene é o chamado estilo de vida, tá? E a epigenética ela estuda o estilo de vida. O meu colega, Dr. Rafael, ele já enumerou alguns dos grandes fatores aí, né, em termos de estilo de vida que de fato impactam no aparecimento ou na supressão de um gene, ou seja, na expressão clínica de uma doença ou não, tá? Então, lembrando, alimentação, né, uma alimentação não inflamatória, sono, gerenciamento do estresse, a atividade física, a hidratação, como o Dr. Rafael falou, a questão da espiritualidade, a crença, né? Justamente que as pessoas que elas têm uma crença, elas têm mais fé, elas têm mais gratidão, tá? E a gratidão, ela faz liberar um hormônio chamado ocitocina, que tem um forte impacto aí na expressão, tá? De doenças ou na supressão de genes, tá? Mas a epigenética provou que a principal ferramenta da epigenética para a expressão, de fato, de um gene ou a supressão desse gene é a chamada nutrigenômica, ou seja, a questão alimentar. E aí é que é o ponto. Hoje, nós vivemos num mundo, principalmente do pós-Covid, né? Isso se exacerbou. A dieta do mundo ocidental. Ela é uma dieta altamente inflamatória. E não sei se vocês sabem, vocês escutam que a dieta ocidental ela é inflamatória. Mas o que é, de fato, né, uma alimentação mais inflamatória? Bom, é uma alimentação aí, os nossos alimentos hoje, eles contêm uma quantidade aí absurda de pesticidas, né, agrotóxicos como um todo, aditivos, conservantes, corantes e a qualidade dos alimentos, então, que nós ingerimos. Como grande parte aí da alimentação ocidental ela é industrializada, a base dessa alimentação ela é o quê? Açúcares, tá? O trigo, tá? A farinha branca, né? Leite, excesso aí de álcool, embutidos, enlatados, as gorduras saturadas. Bom, aí é que é o ponto. Então, foi por isso, né, que eu, em conjunto com a Science Life, chegamos para desenvolver o Prodigest. E agora, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero saber quem que se identifica ou que conhece alguém que tem algum desses sintomas que eu vou falar para vocês. Refluxo. Quem tem refluxo? Olha lá. Quem tem má digestão? Aquela sensação de ânsia de vômito, náusea que a gente fala. Olha lá. Excesso de gases. Então, aí aumenta, né? Distensão abdominal, aquela sensação do estufamento depois que come, né? Junto com a digestão lenta. Olha lá. O intestino preso, a famosa prisão de ventre. Olha lá. Diarreia. Guardem esses sintomas. Agora, quem que se identifica ou conhece alguém que tem algum tipo de demência, por exemplo, Alzheimer?
Alzheimer, as outras demências. Doença cardiovascular, como disse o Dr. Rafael, que são as doenças mais prevalentes em termos de causa de óbito no mundo. Então, o que eu chamo de doença cardiovascular? Vamos lá, aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, derrame, tá? Doenças aí de pele, alergias, urticárias, psoríase. E quem tem as ites da vida? Rinite, bronquite, asma, né? Olha quanta gente se identificando. Mas aí, quero contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que as pessoas que têm alguma dessas doenças, dessas que eu falei para vocês, e até tinha esquecido de falar das autoimunes, tá? Quem nunca ouviu falar artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, né? Como as doenças autoimunes da tiroide, elas estão frequentes, tá? E outras doenças autoimunes também. E a grande notícia é o seguinte, todas as pessoas que têm algumas dessas doenças que eu falei, no passado, tá? Alguns anos antes, todas elas sofriam com problemas digestivos. Vocês sabiam disso? Isso é uma grande constatação da ciência também, mais do que nunca, tá? Por quê? Porque hoje a gente sabe que, em termos de 85% a 90% das doenças, elas começam dentro do intestino, tá? Então, hoje nós vivemos num mundo, tá, de pessoas com intestinos doentes e com processo digestivo completamente alterado, tá? E por que esses intestinos estão doentes? Porque todo o processo digestivo está alterado. Onde começa a digestão? Na boca, tá? Boca, esôfago, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Bom, nesse mundo ocidental, né, com toda essa alimentação inflamatória que eu falei para vocês, o estresse absurdo que as pessoas vivem, né, todos esses fatores que eu falei do estilo de vida, então, o sedentarismo, o excesso de estresse, a falta do sono, a pouca hidratação, a questão dos sentimentos, das emoções, todos esses fatores influem no nosso processo digestivo. Por quê? Porque influi dentro do nosso intestino. Bom, todo mundo já ouviu falar que o intestino ele é o segundo cérebro, não é isso? E é mesmo. Aliás, de 2013, 2014 para cá, como a gente entendeu como esse intestino ele é muito segundo cérebro, às vezes muito mais primeiro cérebro, porque a ciência descobriu que todo mundo já sabia da ação, cérebro, intestino, ok. Tudo que acontece no sistema nervoso central, via nervo vago, que a gente fala que é a via aí aferente, de cima para baixo, tá? Influi no intestino. Até aí todo mundo sabia. O que se descobriu de novo, de 2013, 2014 para frente, é o quê? É exatamente o eixo intestino-cérebro. Como assim? Esse é o problema. Os americanos, eles, em 2008, tá? Eles conseguiram mapear todo o nosso microbioma. O que é um microbioma? É o conjunto de bactérias, fungos e vírus que colonizam o nosso organismo e que vivem harmonicamente com a gente, ou seja, em simbiose. Só que 80% dessas bactérias estão dentro do intestino. E pasmem vocês sabiam que para cada uma célula do nosso corpo nós temos 10 bactérias? Isso é real, tá? Tanto que existe até um livro publicado sobre isso, viu, Everton, que fala o seguinte, que nós, ao contrário do que se achava, o nosso organismo ele é colonizado por bactérias. Não, nós somos bactérias colonizadas por células, tá? Bom, e 80% dessas bactérias, fungos e vírus estão no intestino, tá? E hoje nós vivemos num mundo que a microbiota está doente, tá? E a parede do intestino está inflamada, está doente. Então, os intestinos estão hiperpermeáveis. Todo esse quadro junto, então, da disbiose intestinal, né? Essa alteração do nosso microbioma com a hiperpermeabilidade intestinal é que origina aí todas essas doenças que eu falei para vocês, tá? Que falei para vocês, uma hora a conta chega, né? Começa um sintoma digestivo aqui, um sintoma digestivo ali, ninguém dá importância. Todo mundo tem, tá tudo certo, né? Mais para frente a conta chega.
entendendo tudo isso, né? A situação do mundo moderno. Muito estresse, a falta de sono, a qualidade da nossa alimentação, o sedentarismo. Bem, nós falamos como é que nós podemos ajudar as pessoas. Como eu disse para vocês, a digestão ela começa na boca. E as pessoas hoje nem mais conseguem mastigar adequadamente os alimentos, tá? Não sei se vocês sabiam, mas até uma grande causa aí de problemas digestivos, né, desses sintomas digestivos que eu falei para vocês, é a falta da mastigação. Então, os alimentos, eles chegam já no nosso estômago num tamanho muito maior do que eles deveriam, tá? E as funções, então, do nosso trato digestivo são fazer a digestão dos alimentos, que é quebrar, então, os macronutrientes, que são carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, que são as gorduras, nas moléculas menores, que são os micronutrientes, aminoácidos, os ácidos graxos e os monossacarídeos, que daí, esses micronutrientes, eles são absorvidos, ou seja, eles servem como o combustível aí para que o nosso organismo possa produzir tudo o que precisa para que funcione adequadamente, para as nossas reações metabólicas. Pensando em tudo isso, em pessoas que, como vocês, que estão aqui conosco, que estão preocupadas com a saúde, tá? Aí sim, eu junto com a Science Life, né, alinhando aí os nossos propósitos, tivemos a ideia de fazer algo inovador, que isso não existe no mercado, né? Eu faço isso, por exemplo, no meu consultório, né? Eu preciso ficar prescrevendo para as pessoas manipularem, tá? Porque isso não existe no mercado. Tá? Nós fizemos então um blend de ativos chamado ProDigest, para quê? Quais são os objetivos? Melhorar a sua digestão, melhorar a absorção dos nutrientes, facilitar a evacuação, tá? Promover um microambiente adequado dentro do seu intestino para que o seu microbioma esteja ativo, funcionando adequadamente e em simbiose com o seu organismo. O nosso objetivo, então, com o ProDigest é o quê, então? Reduzir esses sintomas que eu estava listando para vocês, então. Má digestão, refluxo, azia, aquela sensação do empachamento, né? Ficar lembrando aí do seu jantar, lembrar no almoço de 2 dias depois, tá? Melhorar a formação de gases, melhorar o estufamento. Obviamente, isto não é um milagre, tá? Eu estou falando com pessoas que estão aí, de alguma maneira, atentas e ocupadas hoje com a questão da saúde. Então, você fazendo a sua parte, o ProDigest ele pode te ajudar muito. Por quê? O que nós colocamos, então, no ProDigest? Que aí é a grande sacada, vamos dizer assim. Nosso objetivo, então, está sendo melhorar a sua digestibilidade. Tá? Resumindo tudo que eu falei para vocês, o objetivo é melhorar a digestibilidade, que hoje está muito, muito, muito prejudicada nas pessoas. Então, o que o ProDigest contém? O ProDigest ele contém um blend de enzimas digestivas, tá? Alguns fitoterápicos e um blend de compostos, tá? Que ajudam a promover esse microambiente adequado para a sobrevivência do microbioma. Quando falamos em enzimas digestivas, o que é uma enzima? Enzima é uma proteína, que normalmente ela já existe no nosso corpo, tá? Digestiva, está no trato gastrointestinal, que faz o quê? Acelera todas as reações químicas do nosso organismo. Então, as enzimas digestivas, elas existem no nosso organismo para quê? Para auxiliar na digestão dos alimentos, na absorção dos nutrientes e na evacuação. Tá? Então, no ProDigest, nós colocamos, então, as enzimas bromelina e protease, que elas auxiliam na digestão das proteínas, lactase, tá? Digestão aí da lactose, presente no leite, tá?
A lipase auxilia a digestão de gorduras e também carboidratos e proteínas, e a alfa-amilase, né, que auxilia na digestão de carboidratos, que a digestão de carboidratos ela começa na boca, tá? E hoje nós temos um grande problema com a digestão de carboidratos, porque as pessoas não mastigam, né? Então chega muito carboidrato no intestino, né? E aí as pessoas têm os sintomas de estufamento, excesso de gases. Fitoterápicos, que fitoterápicos que nós usamos? Então, essa combinação, ela realmente assim, é uma combinação muito inteligente. Nós usamos o cardamomo, que é a queridinha das especiarias, que a gente adora cardamomo, e nós usamos o boldo, tá? Por que a gente gosta tanto do cardamomo, né? Bom, o cardamomo ele é um potentíssimo antioxidante. Então, ele atua, assim, diminuindo aí a formação de radicais livres. Então, cardamomo ajuda aí na prevenção de doenças ligadas à produção de excesso de radicais livres. Então, por exemplo, diabetes, aterosclerose, infarto, derrame, vários tipos de cânceres, tá? O cardamomo ele tem uma função anti-inflamatória muito importante, tá? Auxilia na redução de peso e auxilia demais na digestão, tá? Ele melhora todo o processo digestivo, então, inclusive esses sintomas relacionados a excesso de gases, a estufamento, a ânsia de vômito, tá? E o cardamomo ele ajuda na questão do mau hálito, que isso é uma queixa muito frequente nos dias atuais, justamente por todas essas alterações na digestibilidade. Tá? E o boldo. O boldo todo mundo conhece, né, gente? É o remedinho caseiro, nós usamos o boldo chileno, tá? O boldo chileno, ele também tem funções aí antioxidantes, anti-inflamatórias. Em termos de trato digestivo, o boldo ele age num ponto fundamental da nossa digestão, que é na produção, na liberação e na ação da bile, tá? A bile é o suco digestivo responsável por ajudar na digestão das gorduras, tá? E aí nós temos também aquele blend em separado, né? Que num outro momento a gente conta para vocês também, especial, um blend de alta performance aí para ajudar na sobrevivência do nosso microbioma, tá? Então, pessoal, com muito carinho, né? Realmente assim, pensando na saúde de vocês, criamos o Prodigest. E eu quero dizer o seguinte para vocês, que eu não sei se vocês sabem, que tudo o que acontece dentro do intestino, especialmente na mucosa do intestino, que é aquela camada de células que reveste internamente o nosso intestino, é exatamente o que acontece, por exemplo, no cérebro e no coração. Por quê? Justamente porque são mucosas. São mucosas e, se a mucosa do intestino ela está nessa condição hiperpermeável, né? Hoje nós sabemos que a mucosa do cérebro, que é a barreira hematoencefálica, e a mucosa dos vasos do coração, chamado endotélio, eles também estão hiperpermeáveis. Tá certo? Então, a gente começando a atuar dentro do intestino, conforme eu estou falando para vocês, a gente começa a tratar o quê? A origem real do estado da doença, tá? Então, com isso, a gente consegue o quê? Uma melhora não só da sua saúde intestinal, uma melhora da sua saúde global, tá? E para terminar, agora quero deixar uma reflexão para vocês nesse momento. Vocês, então, são pessoas mais conscientes que estão aqui no evento de saúde hoje, vamos começar a pensar de uma maneira diferente? Vamos parar de se preocupar com doenças e começar a nos ocuparmos com a saúde? Fantástico, fantástico. Muito obrigada, pessoal. Uma forte salva de palmas, doutora Fabiana Cortez. Obrigado, viu?